o FPM nos últimos anos teve um crescimento muito grande. No ano passado, cresceu mais de 20% comparado com 2007, atingindo 51 bilhões e 300 milhões. Neste ano, nós tivemos perdas, mas nós avaliamos que as perdas serão muito fortemente localizadas no começo do ano, basicamente até abril. Provavelmente agora nós vamos ter já uma situação de empate. Então a decisão do governo é a seguinte: nós vamos fazer um repasse complementar, um auxílio financeiro para os municípios, garantindo que eles tenham um repasse, no mínimo, igual ao que foi feito no ano passado, que é de 51 bilhões e 300 milhões. Nós vamos mandar para o Congresso uma medida provisória, pedindo autorização para fazer esse auxílio financeiro. Vamos também mandar um projeto de crédito com valor limite de no máximo R$1 bilhão, que nós achamos que é totalmente suficiente. E assim que esse projeto for aprovado, o crédito orçamentário, em 5 dias nós vamos fazer o depósito da diferença para os municípios. Portanto, assim que for aprovado o orçamento, nós vamos fazer em 5 dias o crédito do que foi perdido até o mês de abril. E na sequência nós vamos verificar isso a cada mês e até o dia 15 nós faremos, caso necessário, a complementação para chegar no valor do ano passado. E é importante dizer o seguinte: o que for pago na primeira parcela, mesmo que a arrecadação cresça na sequência, não vai ser descontado dos municípios. Ou seja, nós vamos dar pelo menos o valor igual, mas pode ser maior. Queria também parabenizar, senhor presidente, a esta casa pela concessão de 10% de reajuste dos servidores, dando dignidade aos trabalhadores, aos servidores desta casa. E digo isso porque na última sessão que tivemos, na última vez que usamos essa tribuna, em fevereiro, havíamos relatado que havíamos tido uma reunião com o senhor prefeito no dia 19 de fevereiro. E ali a ASFAB expôs toda a situação para o prefeito, o secretário Rui Borba, que inclusive todas as vezes que nós procuramos, nos atende, sempre solícito, e nós vemos ele uma pessoa que está disposta a fazer valer os direitos dos servidores e tudo aquilo que a ASFAB tem reivindicado. E ainda ali colocamos para o prefeito, dizemos para ele que entendemos a situação do município, as dívidas deixadas, herdadas pelo até então governo anterior, pela crise mundial, e que em face disso, embora a nossa defasagem seja de mais de 37%, 37,86%, nós estamos solicitando apenas 10% de reajuste, ou seja, de defasagem. Não é aumento de salário. São naturezas distintas. Uma coisa é aumento de salário, outra coisa é defasagem. E o que nós estamos falando é de defasagem. E nós pedimos 10%. Ele ficou ali de analisar, de estudar. E para qual a nossa surpresa? Por que eu digo para qual a nossa surpresa? No dia 23 de março, nós enviamos o ofício ao Executivo, alertando e informando que, decorrido mais de 30 dias após a reunião, não foi nos chamado para dialogar, para conversar, para resolver a situação. E no dia 1º de abril, foi enviado para essa casa o reajuste dos servidores de 6%. Mas o que nós estranhamos não é só a questão dos 6%. É que, infelizmente, quando colocamos para o prefeito ali a questão das gratificações, em fevereiro já estava dando uma gratificações de 30%, conforme o artigo 219 da Lei 708. E nós questionamos,
Mas entendemos naquele momento, ele disse que era merecimento, embora não ali foi, pelo um dos diretores da ASFAB, foi questionada a questão do critério para essa concessão, mas ele disse que só ia dar os 4. Porém, mais tarde se concedeu para mais servidores da saúde. E o que nós estranhamos, que no decorrer desse período, nós vimos no jornal Primeira Hora, eu particularmente tomei muito susto, dizendo que a folha já estava em 50%. Eu tomei um susto por quê? Aqui nessa casa, em janeiro, foi votada essa lei que eu já mencionei aqui, a 708, e disse que havia tido, uma economia de 30% em termos financeiros. Então, um pouquinho, quase 60 dias depois, já estava em 50%. Então, nós tomamos um susto. E sem contar ainda os contratos, principalmente da educação. E o Primeira Hora começou a divulgar, principalmente pegando o discurso do presidente da República, que pedia aos servidores para não pedir aumento de salário. Veja, o presidente está falando em aumento de salário. A ASFAB, em momento nenhum, está falando em aumento de salário. Nós estamos falando em reposição salarial. Por 3 vezes, Primeira Hora publicou isso. E nós temos que ver essa situação, tentando colocar na consciência do servidor, da sociedade, que nós não teríamos direito a esse reajuste. Porém, alegando que há crise. E como vocês sabem, a ASFAB possui, ela tem a natureza, um objetivo de defesa das políticas públicas do servidor. Nós queremos questionar e queremos que vocês pensem também. Por que pelo reajuste do servidor, estão alegando crise, não querem dar 10%. Para o servidor tem crise, mas para o cargo e comissão não tem, dando 30%. Salário estes, que de 3.700, veja, 3%, faz as contas você aí, vai dar pelo menos aí, o quê? Uns 1.200? Vai para quase 5 mil reais. Um salário de um fiscal que tem procurado alavancar a arrecadação do nosso município. E esses nada tem recebido. Então o que nós questionamos é que para o servidor efetivo existe crise. Mas para atender às questões políticas não existe crise. Nós queremos coerência e transparência. Temos certeza que foi essa promessa do governo na campanha e esperamos que ele cumpra com essa promessa. Pois até então não tem respondido ofícios e indagações nossas.